Estamos numa série muito especial de estudo da Palavra de Deus, estudo das lições da Escola Sabatina. Neste trimestre e também no próximo, estamos considerando lições das epístolas do apóstolo Pedro. Pedro escreveu as suas cartas há quase 2000 anos atrás. Mas ainda que temos um espaço de tempo tão grande, os ensinamentos que Pedro transmitiu à igreja de seu tempo são ensinamentos necessários e importantes para o tempo presente também. Isso já temos visto ao longo deste trimestre, ao longo das lições que já consideramos. E não será diferente no estudo desta 8ª lição, onde vamos considerar o tema geral, a atitude do cristão. Será que a palavra de Deus também fala sobre comportamento, sobre atitude, sobre ações daquele que aceita Jesus? Ou será que o evangelho nada tem com o comportamento daquele que aceita essa mensagem de salvação? Muitos têm colocado em xeque esta questão do comportamento, né? Diz que Deus apenas toca o coração e a pessoa segue na mesma toada que vinha antes de aceitar o evangelho. Mas será que é isso mesmo que a palavra de Deus diz? Bom, já li a Bíblia algumas vezes, tenho procurado alguma coisa nesse sentido e não tenho achado. Do Gênesis ao Apocalipse, nós temos visto que aqueles que aceitam o evangelho têm a sua atitude, têm o seu comportamento impactado por essa mensagem, têm a sua vida por um todo impactado, sendo impactada pela mensagem de salvação. Mas vamos ver isto dentro daquilo que o apóstolo Pedro escreveu, então, aos irmãos do seu tempo e também do nosso tempo. O verso áureo nós lemos na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 6, capítulo 3 e verso 8. E, finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. E o pensamento da inspiração: aqueles que afirmam ser seguidores de Cristo e ao mesmo tempo são rudes, indelicados e descorteses em palavras e comportamento, não aprenderam de Jesus. Um ser humano arrogante, dominador e crítico não é um cristão, pois ser cristão é ser semelhante a Cristo. O texto quase que dispensa comentário, né? Porque ele é muito enfático ao apresentar essa posição. É interessante que o título geral é a atitude do cristão. Então, qual é a atitude do cristão? É uma atitude semelhante ao de Cristo. Senão, ele não é cristão. Porque cristão é aquele que segue a Cristo. Como terminou o pensamento ali, pois ser cristão é ser semelhante a Cristo. Exato. Então, nossa atitude como conhecedores de Jesus deve estar identificando com as atitudes de Cristo. E assim nós revelamos que realmente somos cristãos. E nós vamos ver pelas nossas atitudes, né? E nós vamos ver ao longo da lição, de uma forma mais aprofundada, esses pontos aqui mencionados, e vamos perceber que a base para alcançarmos isso, inclusive vai mencionar mais à frente, vai aparecer lá no estudo da Palavra de Deus, que é onde nós conhecemos Jesus, para seguirmos o seu exemplo e buscarmos ser semelhantes a Ele. Mas vamos ao primeiro tópico da nossa lição. Um verdadeiro cristão descrito. Pergunta A: como Pedro descreve um verdadeiro cristão? Muito bem. Ele descreve aqui em poucas palavras como alguém que é amável, cortês, gentil, afável. Então são várias características que descrevem o verdadeiro cristão. E são aquelas características que revelam a nossa semelhança com Cristo. Porque Jesus, quando andou aqui neste mundo, ele revelou cortesia, amabilidade, amor para com todas as pessoas, independente das circunstâncias. E é assim que nós devemos ser. E Paulo descreve o verdadeiro cristão como alguém que imita a Cristo, vive como Cristo viveu. Isso. A nota chama a atenção para algumas pessoas que às vezes falam, prezam por essa característica, mas que no dia a dia, no seu trato com as pessoas, muitas vezes não revelam isto. Muitos têm um coração gentil, mas não têm maneiras gentil.
Então tem palavras bondosas, mas na hora do agir, na hora do fazer, acaba não revelando, sendo, né? Revelando isso. Essa cortesia, essa amabilidade. Muitos que conquistam respeito por sua sinceridade e retidão são lamentavelmente deficientes em cordialidade. Então, quando nós falamos do poder transformador do Evangelho na vida de alguém, nós falamos de uma transformação que envolve o todo. Não apenas uma parte do ser, né? Não apenas a intenção de alguém. Deus não transforma apenas as nossas intenções, mas Ele está à nossa disposição para transformar o nosso coração, que se revelará nas palavras, no comportamento, nas ações e assim por diante. Então nós precisamos buscar ser esses verdadeiros cristãos aqui descritos por Pedro, né? E ainda, o finalzinho da nota diz que essa falta prejudica a própria felicidade deles e desvaloriza seu serviço em favor de outros. Então, é importante para nós e ainda nos ajuda a sermos mais instrumentos, mais úteis nas mãos de Deus em benefício do nosso próximo, nosso semelhante. Muito bem. E, Luzilei, e lendo aqui o estudo adicional que está no Lar Adventista, então este capítulo 69 mencionado aqui fala sobre a cortesia e lá a inspiração mostra que ela começa dentro da casa. É dentro de casa que nós revelamos o que realmente somos. Mas quando somos corteses dentro da nossa casa, no relacionamento dentro com a nossa própria família, aí essa cortesia se estende para fora. Mas é dentro do lar que nós revelamos se somos ou não corteses, amáveis. Exatamente. Então, é dentro do lar que inclusive é o ambiente mais desafiador, né? Mais vencido isto. E precisa ser, então isto se estenderá para as outras esferas de relacionamento que cada pessoa tem aí no seu dia a dia, na sua vida. Vamos à pergunta B. Que atitude exclusiva de um cristão Pedro especialmente enfatiza? Qual é essa atitude que somente um cristão pode revelar? Então a inspiração mostra de que amar os que nos amam, isso é muito fácil. Mas amar quem nos odeia, essa é uma característica exclusiva daquele que realmente é cristão. E realmente não é tão simples, não é tão fácil você amar a pessoa que não te ama. Mas nós aprendemos de Jesus. Jesus, quando estava pregado na cruz, recebendo o mais cruel e desumano tratamento, as pessoas procuraram causar a ele a maior dor, o maior sofrimento, e mesmo ali Jesus orou: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. E o apóstolo Paulo diz assim, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O sentimento do amor, o sentimento do perdão. Isso nós aprendemos de Jesus. Então essa é uma característica exclusiva do cristão. Amar quem não o ama. Muito bem. Então, neste primeiro tópico, nós vemos um verdadeiro cristão descrito. E vimos que, especialmente apresentado aqui na pergunta B, o caráter de Cristo, a forma como Jesus agia para com o próximo, deve ser aquilo que nós precisamos perseguir para sermos ou para fazer valer o nome de cristão que pesa sobre nós. E dentro disto que foi apresentado, nos colocou um desafio muito grande, porque não apenas nos aponta para a necessidade de amarmos as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que nos amam também, as pessoas que compartilham das mesmas ideias, dos mesmos pensamentos que nós. Mas aqui chama a nossa atenção para a necessidade de nós amarmos até mesmo aquelas pessoas que nos ofendem, aquelas pessoas que agem de uma forma contrária, as pessoas que nos maldizem. E dentro de uma sociedade polarizada como a que nós temos atualmente, nós percebemos que muitas pessoas que se dizem cristãs,
quando são colocadas diante de determinadas opiniões que são divergentes com as suas, elas esquecem completamente essa atitude exclusiva de cristãos e se tornam e agem como um mundano qualquer. Você pensa assim, então você fica com aqueles lá. Eu penso diferente, então eu fico com esses aqui. E a minha ideia é a certa, a sua é errada, e vira aquela confusão. Mas nós, como cristãos de fato, somos convidados a não nos envolvermos com esses pensamentos mundanos e polarizados, mas apenas nos preocupar com o Evangelho. Apenas nos preocupar com seguir os passos de Cristo. Fazer o bem até mesmo àqueles que Jesus estava sendo pregado na cruz e orando em favor dos seus algozes. Jesus estava sendo escarnecido, Jesus estava sendo injuriado, Jesus estava sofrendo as piores afrontas que alguém pode sofrer. Mas lá estava Jesus dando-nos o exemplo de compartilhar amor, de compartilhar o bem com aqueles que estavam maltratando. E diante das injúrias, dos maus tratos que Jesus estava recebendo, em algumas ocasiões ele não expressou palavra alguma também, né? E aí também está um exemplo para nós, porque temos a tendência de revidar. E Jesus não revidou quando ele era injuriado. Como disse o profeta, se referindo a Jesus como uma ovelha muda sendo levada ao matadouro. De fato, assim foi, né? Diante dos teus, daqueles que estavam maltratando. Mas aqui já estamos falando um pouquinho sobre palavras, e palavras é o que nós vamos considerar no próximo tópico.